Boa tarde a todos. Começamos mais um programa Justiça Rápida, aqui na nossa querida rádio FJR. Hoje, com a ilustre presença do desembargador Dr. José Roberto Neves Amorim, que nos deu a honra de uma entrevista aqui. Dr. José Roberto Neves Amorim é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça, advogado hoje, consultor jurídico, depois ele vai contar um pouquinho da história dele. Já foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça nos anos de 2011 a 2013. É ex-coordenador do núcleo do CNJ aqui no estado de São Paulo. Vice-diretor da faculdade FAAP, Faculdade Alcântara Machado. E autor de várias obras jurídicas e coordenador do curso da Escola Paulista da Magistratura na capacitação de conciliadores e mediadores. Ainda hoje continua coordenando esse curso, no qual hoje eu tenho a honra de participar e darei uma aula sobre mediação condominial. Obrigada até pelo convite de participar do curso, doutor. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né? Como se deu essa sua saída precoce do tribunal, jovem ainda, sair do Tribunal de Justiça, se aposentar, pedir para se aposentar e vir aqui para a área privada. Como acontece isso? Bom, é um prazer estar aqui, é uma honra do convite, e é sempre importante a gente poder falar do assunto que nós vamos falar, que é mediação, que faz uma parte muito importante da minha vida. Eu resolvi me aposentar porque eu já tinha, na verdade, trilhado todos os caminhos dentro do tribunal, 33 anos de poder judiciário, 40 anos de serviço público, então acho que a minha dedicação à área pública já foi suficiente durante esse período. Então eu resolvi dar uma oportunidade para mim mesmo na área privada e aí começar uma nova vida, uma nova experiência, na verdade. E aí então eu me aposentei justamente com essa visão de trazer a minha experiência de tribunal, de julgador, né, do mundo jurídico, de dentro das paredes do tribunal, para o lado externo do tribunal. E aí, ver se alguém pode aproveitar alguma coisa de bom que a gente tenha feito. E a gente poder transmitir isso para as pessoas que, na verdade, precisem de um apoio, de um aconselhamento, ou de algum tipo de ação na área de mediação da nossa parte. Então, e o senhor inaugurou muito o Sejusques, né? O senhor viu o crescimento, viu todo esse começo dessa implantação, né? E assim, como o senhor vê desde de que começou essa implantação, que hoje já tem 190 e poucos, daqui a pouco eu vou falar para os ouvintes, os que serão inaugurados esse mês ainda, porque são novos Sejusques, né? Que os nossos ouvintes habituais já sabem, que são Centro Judiciário de Soluções de Conflitos de Cidadania, né? Que as pessoas podem ir sem pagar nada, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso para a gente, como o senhor viu toda essa implantação e esse número que aumentou muito nesses últimos anos. Eu sou do tempo em que da Resolução 125, né? Quando eu cheguei no CNJ, como você disse lá em 2011, a Resolução 125 acabara de entrar em vigor por determinação do ministro César Peluso, então presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. E quando eu cheguei lá, ele me passou essa missão de cuidar da mediação e da conciliação no Brasil. E eu comecei lá, naquela época, em 2011, a percorrer os estados e pedir aos tribunais começassem as instalações dos núcleos e, em consequência, dos centros. Em 2013, quando eu encerrei o meu ciclo no CNJ, eu voltei para São Paulo, e aí o presidente Naline, me chamou e falou: agora eu queria que você cuidasse aqui em São Paulo. Né? E aí então eu assumi o núcleo aqui em São Paulo, e nós então começamos a instalar aí, chegamos a um número de quase 200 Sejusques, né? Hoje está lá o desembargador Ferreira Alves, no meu lugar. Que foi quem inaugurou o programa aqui. Exatamente. E ele foi o meu sucessor justamente nesse trabalho. Mas nós já vimos trabalhando, na verdade, nós já trabalhávamos juntos nisso há muitos anos. Sim. Né? Ele foi o primeiro coordenador do núcleo quando eu era
coordenador no CNJ Nacional, ele era do Estado de São Paulo. Uhum. Então nós já trabalhávamos juntos e era uma honra, uma pessoa maravilhosa, um ser humano assim, excepcional e de um coração que não cabe dentro do peito dele. É né? verdade. Porque, E São Paulino, né? e São Paulino, E apesar de São Paulino. Apesar Eu sou palmeirense, então a gente sempre brinca a com gente isso. brinca porque o defeito dele é ser São Paulino, Mas é é verdade. um ser humano diferenciado em Não tenho a menor todas dúvida. os segmentos da vida. Não tenho né? dúvida. E então nós implantamos e aí isso foi um trabalho árduo, porque é um trabalho que você tem que ir viajando pelas cidades, instalando, fora todo aquele trabalho da implantação, da ligação dos centros com o tribunal, a formação, a capacitação, a inclusão do juiz nessa área também. Então, o juiz precisa estar ligado também conosco, conectado com o pessoal do núcleo, justamente para poder fazer o prosseguimento da política pública. E essa política tem uma importância tão grande, porque a maioria das pessoas não entende que antes do CNJ nós não tínhamos uma política pública de justiça. O CNJ foi criado em 2004 pela Resolução Sim. 45 e em 2005 teve sua primeira composição. Daí em diante houve uma preocupação em criar políticas públicas para o Poder Judiciário, que não existia. Uhum. E uma das grandes políticas públicas que eu reputo, a política pública da cidadania, foi a política pública da mediação. E essa política pública fez com que todos os estados, então, se engajassem. E São Paulo, mais do que todos. Né? O São Paulo tem um número de sejusques maior do que acho que todos os outros estados do Brasil somados. Né? Uhum. Mas eu acho que é uma política importante, e eu sempre digo isso, a preocupação nossa é o cidadão. Eu acho que o Estado se preocupa pouco com o cidadão, se preocupa em muitas coisas, mas assim, com a vida do cidadão, com os conflitos do cidadão, com os problemas do cidadão, sempre o cidadão é mal atendido. Eu acho que o Sejusc é fundamental para um aspecto importante da justiça, que é a humanização do Poder Judiciário. Não tenho dúvida. Nós vamos trazer esse sentimento de humanização para aquele que necessita de solucionar um conflito. E a porta de entrada da humanização do Poder Judiciário é justamente a mediação. É onde nós temos que fazer com que o cidadão seja bem acolhido, seja bem recebido, e ali ele solucionará o seu conflito com muito maior facilidade. Isso é uma obrigação do Estado. Eu também acho, assim, muita gente no começo, que o senhor ainda estava do lado de dentro do judiciário, eu também estou nessa luta de mediação desde 2004, né? E de 2010 em diante, colegas meus que acharam que essa conversa era uma conversa de comadre, começaram a ver que é sério, né? Então, assim, nós passamos algum tempo falando e as pessoas não acreditando. E a política pública implantada serviu para justamente trazer ao cidadão um alento para que ele tenha uma justiça mais perto dele e sem custo, né? É o que eu sempre falo. As pessoas se dirigem até lá, o tribunal manda uma carta convite, não é obrigatório vir, mas a pessoa vindo terá lá alguém capacitado, né? Ele estudou, eu falo agora para o cidadão, a pessoa que está lá estudou para poder ajudá-lo, para poder desenvolver técnicas para que se chegue a um acordo, se for essa a vontade das partes. Né? E é bom que se diga que o atendimento é muito grande. É muito grande. Recebem a carta, o convite do Sejusc e seguramente 90% das pessoas atendem e se dirigem para a sessão de mediação. E o resultado também, o percentual é muito grande, alto. Né? Muito não alto. Não que todas sejam resolvidas, mas 80% na área de família são resolvidos, 65, 70% na área civil. Então isso é um número muito grande. Muito grande. E assim, e as pessoas ficam mais felizes, né? Eu falo, quem é que gosta de viver com conflito? É só aquele que tem um conflito dentro dele. O ser humano que preza pela paz não aguenta mais tanto conflito, porque hoje nós temos conflitos em todas as áreas, no trabalho, em casa, né? Na rua. Então nós temos conflitos de todas as ordens, né? E a mediação tem esse fundamento importante mesmo, que é de fazer com que a pessoa saia satisfeita com o resultado dela, a mediação. Por quê? Porque o mediador, com a capacitação que ele tem,
Ele vai fazer com que as pessoas, ele vai ser o caminho do encontro da vontade das pessoas. Exato. Então, o mediador tem essa função importantíssima, né? Que eu Exatamente. costumo dizer que essa sensibilidade que o mediador tem que ter em relação à alma humana das pessoas que ele está tratando ali é fundamental. Então, o mediador tem que ter uma sensibilidade fora do comum, além do normal, para ser um bom mediador. Se ele tiver essa sensibilidade, ele vai solucionar muitos casos, Não tenha muitos dúvida. conflitos. Eu falo sempre para os alunos, é um sacerdócio. Né? Verdade. É a vontade de ajudar o próximo. Né? Sempre falo isso. Aquele que não tem, procura outra coisa para fazer na vida, porque senão não vai dar muito certo, não. É verdade. E as câmaras privadas? O senhor falou do Sejus, que estava do outro lado, agora está do lado. Como o senhor vê esse aumento das câmaras privadas, esse cadastramento que é possível hoje também do Tribunal de Justiça? Como o senhor vê isso hoje? Eu vejo dos aspectos importantes. O primeiro deles é o controle e o cadastramento das câmaras e dos mediadores nos tribunais e no CNJ. Sim. Isso é extremamente importante porque demonstra a seriedade do processo que está sendo levado em frente. Uhum. Então, quando você tem um cadastro, você tem um controle, não é qualquer pessoa e não é qualquer câmara que vai ser aceita, ela tem requisitos a serem cumpridos. Sim. A lei determina, a lei de mediação, o código de processo, falam sobre isso. Para quê? Para demonstrar a seriedade daquilo que está se tratando. Até porque essa seriedade se traduz na solução dos problemas de pessoas, de cidadãos. Uhum. Então, nós não estamos tratando de alguma coisa etérea, nós estamos tratando de alguma coisa concreta, de vidas, de sentimentos. Então, por isso é importante que a população saiba que isso tudo é controlado, é fiscalizado. Nós não estamos brincando de ajudar as pessoas, nós estamos ajudando efetivamente as pessoas. Então, o Estado tem essa obrigação e faz por meio dos Sejusques. E a lei abriu a possibilidade de que isso fosse feito por meio de câmaras privadas. Por quê? Porque nem sempre o judiciário poderia dar conta, ou poderá dar conta de todo o fluxo que se espera futuramente. Nós podemos ver que é um crescimento. Estatisticamente, só um exemplo, nós fizemos em 2012 6.000 audiências. Em 2016, nós fizemos 85.000. Portanto, são mais de 10 vezes mais em 5 anos. Isso significa o quê? Que há uma procura e as pessoas estão começando a entender que essa mudança de cultura é em prol do cidadão. Sim. Temos que mudar isso. E estamos mudando, as pessoas estão entendendo. Esse crescimento é nítido da demonstração de que as pessoas estão entendendo isso. E em relação às câmaras privadas, eu acho que nós temos acho que mais ou menos umas 50 cadastradas já no Estado de São Paulo, e tem trabalhado e tem dado sucesso. O provimento do Estado de São Paulo diz o seguinte, que as câmaras privadas têm que dar 20% das sessões que fez no mês anterior gratuitamente para o Poder Judiciário. Sim. Por que isso foi feito? Para que amanhã, se o Judiciário não der conta, as câmaras privadas vão ter que auxiliar o cidadão. Sim. Então, uma parte delas vai ser doada de graça para o cidadão poder fazer a mediação também na Câmara Privada. Sim. Às vezes mais perto da sua casa, Sim. às vezes com pessoas que ele conhece melhor. Sim. Então, tudo isso é extremamente importante. Então, eu acho que as pessoas que têm câmaras privadas têm que continuar nessa luta, têm que continuar, não é fácil, a gente sabe disso, que mudança de cultura, ninguém se iluda que vai ser de hoje para amanhã. Não, isso aí é algo que demora um tempo para ser maturado na cabeça das pessoas. Mas é uma projeção que vai sendo feita. E a mudança, nós que trabalhamos com isso, eu, você, né, a gente sabe perfeitamente que isso está acontecendo. Tá. Então, nós que estamos nesse meio, estamos vendo que está crescendo. Então, isso é extremamente importante. Eu agora, trabalhando em Câmara Privada, fazendo mais uma mediação empresarial... Isso que eu ia te perguntar. E agora? O que você está fazendo hoje? Eu estou depois... fazendo uma consultoria, porque eu, não, na verdade, advogo pouquíssimo, a minha área é de consultoria mesmo, né? E de mediação privada na área mais empresarial. Porque, na verdade, são os processos que envolvem o conhecimento jurídico talvez mais aprimorado e mais profundo, e a minha experiência tem um certo valor nessa área. Não que outros não tenham, mas a gente vai somando ao longo da vida tudo isso. Então eu tenho feito mais tipo mediação empresarial, menor número, mas assim, uma mediação nesse campo e nesse sentido. Sim, porque
no exterior, né? E aqui a rádio atinge Miami, porque nós temos um canal direto, tem até um programa aqui que chama Brasil Miami, né? Que acabou agora há poucos minutos, e o pessoal lá todo escuta. E no exterior, Estados Unidos, Europa, tudo é muito comum, né? Para nós é que parece uma novidade, uma modificação, mas é tudo muito comum. É só que a implantação aqui no país é que está se dando de uma maneira inovadora, né? Então, escolheu-se um caminho. Eles têm essa experiência há 30, 40 anos, né? Uhum. A nossa vizinha argentina aqui, tem a lei de mediação dela, deve ter quase 20 anos. Pois é. Então, quer dizer, a nossa chegou agora em 2015, 2016. Então, é uma coisa assim. E assim, pelo tamanho do país, eu acho que nós estamos indo muito bem, viu? Olha, Nós estamos fazendo bonito, né? Estamos trabalhando bastante. Estamos trabalhando bastante mesmo, mas estamos fazendo bonito. Não estamos deixando a desejar para os nossos vizinhos, né? Estamos conseguindo realmente trazer essa pacificação social tão necessária, né? E eu queria perguntar também, tem algum campo novo? Como é que ainda tem algum campo que as pessoas ainda não sabem, que é um campo que esteja começando? Como é que está isso na área da mediação? A mediação, ela em si já é um campo novo. Sim. Né? Muita gente diz que não, que tira mercado dali não tira mercado de ninguém, cria mercado para todo mundo, na verdade. Porque a mediação ela vai desde consumo até a mediação empresarial, de altíssimo padrão, de altíssimos valores. Então, a mediação não tem um limite. Né? Como a gente fala, o juizado especial tem um limite de 40 salários mínimos. Né? Sim. Então, tem um limite de atuação. A mediação não existe limite. Não. Né? Você então, pode mediar R$1 e pode mediar 100 milhões. Um trilhão de reais. Então, né? Não existe isso. Né? Agora, um campo novo que está surgindo é a mediação de recuperação judicial. Então, é muito importante, por exemplo, empresas que estejam em recuperação, fazer uma mediação com seus credores. Né? Então, eu acho extremamente importante que nós comecemos a pensar nisso, né? Porque, em vez de uma empresa que está em recuperação quebrar e dar um prejuízo para muitas famílias, né? Além do prejuízo patrimonial, que dá para outras empresas, porque não paga, não pode pagar, o ativo que ela tem não cobre os débitos que ela tem, muito difícil. As pessoas que perdem o emprego, as famílias que ficam sem um amparo, tudo isso é uma coisa muito grande e gera uma repercussão. Se a gente contar que cada família tem pelo menos 4 pessoas, vamos dizer assim, multiplica tudo, um emprego por 4, né? Então, diretamente. Se você perde 10 empregos, são 40 pessoas que sofrem com isso, em regra. Né? Então, isso é um número, multiplica isso por 100, por 1000, você vai vendo que é uma escala muito grande. Né? Então, quando você trata de uma recuperação judicial, você tenta fazer com que os credores e o devedor se componham, né, de uma forma melhor, sem que haja a necessidade de um procedimento judicial muito profundo, porque isso demora, são perícias que são feitas e tudo mais. Então isso é algo que fica assim muito, muito marcante. E quando você faz a mediação, você chama todo mundo, senta-se à mesa e consegue fazer com que as pessoas se componham. Olha, um abre mão de um pouco, outro abre mão de outro pouco, e um ganha de um lado, perde um pouquinho de outro, e assim a composição faz com que todo mundo continue mantendo, não digo aquele status total, mas um status parcial que satisfaz na vida de hoje tão difícil, né? Então, com um desemprego tão grande, que as pessoas possam, então, se manter de uma forma melhor. Então, essa mediação na recuperação judicial tem sido vista como a gente chama, né, de governança, da governança empresarial, é muito importante, porque envolve não só a parte patrimonial, mas também a parte pessoal. Não tenho a menor dúvida. Coincidentemente, hoje, a gente ainda advoga, porque ainda não deixei de advogar. Falta pouco para eu deixar, mas não sei quando também. Mas hoje eu recebi uma publicação, né, de uma recuperação judicial de 96. Eu ainda não recebi meu crédito, meu cliente ainda não recebeu o crédito dele, né? São 20 anos.
né? Então, são 20 anos que você tem uma porção de gente que não teve seu conflito resolvido, né? E aí isso traz uma insatisfação muito grande, né, nas pessoas. Que numa mediação já poderia estar muito Poderia ter, em adiantado. 2 anos, ter resolvido a situação, né? Claro. Hoje, coincidentemente hoje, né? Claro. Então, a gente sabe, da demora, mas a gente sabe que a maioria não é culpa de um ou de outro, né? O sistema está funcionando assim, é um volume muito grande de processos. São Paulo tudo é muito grande, né? Nós estamos sendo vistos pelo mundo, mas São Paulo é, de fato, muito difícil. Tudo muito grande, né? Você administrar São Paulo é grande, administrar a cidade de São Paulo é grande, o volume de pessoas. Né? São Paulo tem 27 milhões de processos de andamento, o Brasil 106 milhões. É uma coisa que é quase que insuperável, né? 25% está aqui, né? Então a gente tem que realmente, por isso até que nós acabamos que nos avançamos, né? A mediação, para poder a população ter um atendimento aos seus anseios mais rápido, né? Então, doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu sempre dou uns recadinhos, normalmente no começo. O senhor me dá licença? Claro. Porque a Maria Cristina Fraga, que é a coordenadora administrativa do NUPEMEC, do qual o senhor foi coordenador, e hoje o Ferreira Alves, como nós já dissemos, ela me manda aqui sempre quando serão a agenda dos próximos Sejusques, para que as cidades saibam, né? Nós atingimos o mundo inteiro aqui, né? Então, Cubatão, dia 25/4, às 10 horas da manhã, e quem vai inaugurar é o presidente do Tribunal de Justiça, o Dr. Paulo Dimas. Palmeira do Oeste, dia 26 de abril, às 10h30, quem dessa vez é o Dr. José Carlos Ferreira Alves. Em Araçatuba, o posto da PM se tornará Sejusque, né? E também quem vai inaugurar no dia 26, às 14h30 dessa vez, também o Dr. José Carlos Ferreira Alves. E por fim, no posto central do Cresce, que o Cresce agora também é parceiro do Tribunal de Justiça, né? E abrange aí tantos corretores no estado de São Paulo inteiro. Ontem me falaram que são 180 mil corretores no estado de São Paulo. E quem vai inaugurar no dia 16 de maio, às 17h30, é o desembargador Paulo Dimas, que é o presidente do Tribunal de Justiça. Vamos aqui salientar, né? E a gente sempre dá esses recadinhos. A associação comercial na qual eu sou conselheira, eu sempre falo do subintendente da Distrital Centro, que é o Luiz Alberto Pereira da Silva, que dá muita força para que a mediação... O posto lá, né? Tem um posto lá, o passe que também é Passe Sejusque, né? O nome dele na associação é Passe, para nós Sejusque, e todo mundo fica feliz, né? Mas a finalidade é a mesma, é atender o cidadão, né? Então a gente também sempre agradece. Temos aqui gentilmente o senhor Álvaro Cruz, que está aqui gravando. Ele é da Abramac, Associação Brasileira de Mediação, Arbitragem e Mediação, na qual ele é presidente. Eu também faço parte da Abramac. Eu faço parte de uma porção de coisas. A gente acaba aqui e ali, acaba sendo convidado e com muita honra sempre aceita, né? Então a gente vê com que as pessoas estão se movimentando nesse sentido, né? E eu fico muito feliz que o senhor tenha vindo pro setor privado, porque a sua experiência, né? A nossa experiência, seus cabelos estão brancos, os meus estão pintados, doutor. Mas, são 40 anos de tribunal, como o senhor falou, né? E eu acho que a experiência vale muito, né? Para o setor privado. Como eu costumo dizer, ninguém tem cabelos brancos impunemente. Não. Então a experiência vai vindo e os cabelos brancos junto com a experiência. Eu pinto, né? Os meus, doutor. Então, não, mas eu acho que as mulheres, sempre a beleza das mulheres tem que ser ressaltada sempre da melhor forma. Pintando ou não pintando, eu acho que elas estão sempre presentes na vida da gente com muita intensidade. Né? Obrigada. Então eu acho que eu tenho filha, tenho esposa, eu acho que elas vivem a minha vida, eu vivo para elas com muita intensidade. Eu acho isso muito importante. Eu acho que a família é um respaldo importante. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da mediação.
que eu vejo que quando você resolve os conflitos das pessoas, você consegue ajudar muita gente. Isso ajuda as famílias a melhorar também dentro do próprio ambiente familiar. Não tenha Porque dúvida. o ambiente familiar, com uma pessoa desempregada, com alguém com dívidas, com débitos, tudo isso faz com que a família se fragilize. E é uma pena que isso aconteça. Eu acho que nós temos que nos empenhar cada vez mais para que as pessoas tenham dentro dos seus lares uma vida melhor, uma vida mais tranquila. E se a gente puder, de alguma forma, propiciar isso, eu acho que é dever de cada ser humano, não é nem cidadão, é de cada ser humano ajudar o seu próximo na medida das suas possibilidades, para que ele tenha uma vida melhor, para que ele tenha saúde, para que ele tenha felicidade, sobretudo, para que ele tenha uma vida feliz. Eu acho que a vida é muito curta, gente. Eu brinco muito que eu falo assim, se nós trabalharmos com 100, metade já foi. Né? Então, assim, nós temos que fazer com que o mundo fique melhor. Né? Nós temos, eu acho que é uma verdadeira missão, né, que nós temos. Eu sempre falo que quem acaba na mediação, começa a missão. Né? Você está na mediação, começou sua missão. Então, quem quiser ficar já sabe, tem muito trabalho pela frente. Né? Atividade não falta. Da atividade não falta. E aí, eu também gostaria de falar, como o senhor falou das famílias, eu sempre falo de condomínio, como o senhor sabe, né? E eu vou lançar um curso agora, no comecinho de maio, de aperfeiçoamento para mediadores na área condominial. Muito bom. Inclusive, porque eu também acho que tem a parte toda cidadã, mas que tem muita gente que precisa trabalhar. E o condomínio, eu falo sempre que é uma família grande, né? Todo mundo debaixo do mesmo teto. Então, nós vamos ter esse curso que vai começar agora em maio, para os mediadores e conciliadores que estiverem nos ouvindo e quiserem maiores informações. O telefone é 4114-1638 e o e-mail é pretel.contato@gmail.com. Para que a gente desenvolva até uma novidade, vou contar para o senhor, né? Que é como que o mediador pode trabalhar nas assembleias de condomínio. Para que as pessoas briguem menos. Você já participou da assembleia de condomínio, doutor? Todo mundo já participou um dia. Mas é extremamente importante falar exatamente isso. Que nós estamos falando da família, né? E as famílias vivem nos condomínios. Exatamente. Então, se você consegue solucionar, vai melhorar o ambiente, inclusive, do próprio prédio. E que daí o ambiente da cidade toda. Doutor, estouramos o tempo. Né? Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Não, na verdade, a minha consideração final é a consideração final do apelo... Até o próximo programa. Do apelo à mudança de cultura. Então, para que as pessoas entendam que o que nós vivemos hoje é uma mudança de cultura. Que entendam que nós não vamos, de hoje para amanhã, resolver todos os problemas, mas ao longo do tempo a gente vai conseguir resolver uma grande massa de problemas, assim, de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais objetiva e de uma forma muito mais barata, com muito menos custo para as pessoas. Essa é a mensagem. Muito obrigada. Eu agradeço demais. O programa está aqui com portas abertas. Sempre que o senhor quiser vir aqui nos visitar, o programa e a rádio o receberá de braços abertos. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. E será sempre um prazer. Obrigada, viu?